O total de casos novos diagnosticados da doença do coronavírus de 2019 nesta segunda-feira na Europa foi de 136 mil. A contaminação é a maior desde o início da pandemia, mas a taxa de mortalidade caiu. As mortes estão bem abaixo das milhares por dia no pico inicial da Covid, quando vários países europeus tiveram mais de 900 mortes num dia. Na sexta-feira foram 1.216 óbitos no continente no fim de semana, com 52.100 contágios em 24 horas. A França ultrapassou a Espanha e a Argentina para se tornar o quinto país do mundo em número de casos, número absoluto de casos, 1.200.000, atrás dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil e da Rússia. O presidente do comitê científico que assessora o governo francês, Jean-François Delfraissy, acredita que o número real seja o dobro, cerca de 100 mil infecções por dia, incluindo os casos assintomáticos, e o assessor científico considera a situação crítica na França. O toque de recolher noturno, que atingia 9 regiões metropolitanas, foi estendido a 54 dos 94 departamentos da França e a várias regiões ultramarinas. Um jogo de futebol do campeonato francês entre o Lens e o Nantes foi adiado no domingo, depois que 11 jogadores testaram positivo para o coronavírus. A Espanha notificou 52.188 contágios no fim de semana, 37% a mais do que no fim de semana anterior. O total de casos confirmados na Espanha chegou a 1.100.000, com mais de 35 mil mortes. O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez decretou o estado de emergência por 15 dias no domingo e estendeu o toque de recolher noturno das 11 da noite às 6 da manhã a todo o país, menos as Ilhas Canárias. Os governos regionais e municipais podem adaptar este horário às necessidades locais. Também podem ordenar confinamentos em áreas específicas. O estado de emergência vigora por 15 dias. Para prorrogá-lo até 9 de maio, como pretende, o governo socialista espanhol precisará da aprovação do Congresso, onde não tem maioria. A Itália tem um novo recorde de 21.273 casos novos num dia. Primeiro-ministro Giuseppe Conte ordenou o fechamento de academias de ginástica e piscinas. Bares e restaurantes têm de parar de servir às 6 da tarde, mas podem oferecer comida e bebida para levar ou para entrega. O governo italiano tenta evitar um confinamento geral rigoroso, como adotou no início da pandemia. No Reino Unido foram 151 mil casos novos em 7 dias. O ministro da Saúde, Matt Hancock, espera realizar uma vacinação em massa no primeiro semestre de 2021. Só 29% dos britânicos aprovam a ação do governo contra a pandemia. A Alemanha registrou um recorde de 14.714 casos novos no sábado e 71.567 em uma semana. Cerca de 2.000 manifestantes de extrema-direita protestaram domingo em Berlim contra as medidas de restrição impostas pelo governo alemão. A Suíça registrou 17 mil casos novos no fim de semana, com quase 89 mil casos novos no sábado. Os Estados Unidos tiveram a semana de maior contaminação pela Covid-19 desde o início da pandemia, uma alta de 32% em 2 semanas e uma média de 69 mil, a média dos últimos 7 dias, 69.804 contágios por dia. O Dr. Anthony Fauci, o principal epidemiologista do país, previu que a vacinação comece no início de 2021. A imunização em massa aconteceria no segundo ou terceiro trimestres. Os Estados Unidos registraram 8.702.000 casos e 225.700 mortes até agora. No Brasil, houve mais 288 mortes e quase 18 mil casos novos de Covid-19 notificados nesta segunda-feira. O país soma agora mais de 5.400.000 casos e 157.451 mortes. A média de mortes dos últimos 7 dias ficou em 461. No mundo inteiro, são 43.447.000 casos confirmados e quase 1.158.000 mortes.
Mais de 32 milhões de pacientes foram curados, 10 milhões têm doenças com sintomas leves, 78.236 estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 3%. A China diagnosticou 138 casos novos assintomáticos em Kashgar, perto da fronteira oeste com a Ásia Central, onde a maioria da população é muçulmana, inclusive parte é do povo uigur, perseguido pelo regime comunista por causa de movimentos separatistas e de extremismo muçulmano. Toda a população de Kashgar, de 4.600.000 habitantes, será testada para a Covid-19. Cerca de 1 milhão de muçulmanos foram internados nos últimos anos em centros de reeducação comparados a campos de concentração no oeste da China. As Filipinas chegaram a 370 mil casos e quase 7 mil mortes. As bolsas de valores de Nova York fecharam em queda no pior resultado em um mês por causa do temor que o aumento da contaminação prejudique a recuperação da economia. O índice Dow Jones caiu 2%, 600 pontos. O Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, espera que a recuperação da economia continue no quarto trimestre do ano, mas num ritmo mais fraco por causa do aumento do contágio. A confiança do empresariado alemão caiu pela primeira vez em 6 meses. No Reino Unido, os jovens de 16 a 25 anos perderam empregos num ritmo 2 vezes maior do que o resto da população, indica um estudo realizado pela London School of Economics and Political Science. A renda de cerca de 60% dos jovens britânicos caiu. Os jovens universitários de baixa renda perderam mais da metade das horas-aula e os mais ricos apenas 40%. 3/4 dos alunos de escolas particulares tiveram praticamente tantas aulas à distância como teriam no colégio, 2 vezes mais do que os estudantes de escolas públicas. O faturamento dos restaurantes do Japão foi 14% menor em setembro do que em setembro do ano passado. A economia da Coreia do Sul cresceu 1,9% no terceiro trimestre, com o controle da Covid-19 e o aumento das exportações. O laboratório AstraZeneca afirma que sua vacina provocou uma boa resposta imunológica entre adultos jovens e velhos. Os idosos sentiram menos efeitos colaterais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e muito obrigado pela sua atenção.